Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sou o Ricardo e eu tô aqui hoje pra gente conversar um pouquinho sobre futebol holandês. Nós tivemos aí, nesse último final de semana, a 20ª rodada da Eredivisie acontecendo. Vamos então falar um pouquinho sobre ela, os resultados mais importantes que aconteceram nesse último final de semana e depois no final do vídeo a gente faz aquela tradicional prévia da próxima rodada, a 21ª rodada da Eredivisie, que tem como grande destaque o clássico, né? Ajax e PSV vão se enfrentar aí no próximo final de semana, equipes em momentos muito distintos em termos de atuação, né? Mas clássico é sempre clássico, então a gente pode esperar aí uma partida bem movimentada no próximo final de semana, né? Mas antes de falar de Ajax e PSV, vamos falar dos jogos que já aconteceram, das partidas aí desse último final de semana. Eu separei 3 jogos da 20ª rodada, que foram as partidas que eu joguei mais interessantes a gente falar aqui nesse vídeo de hoje, tá bom? Vamos começar falando então do jogo contra o rebaixamento, aí, da briga contra o rebaixamento, confronto direto entre VVV Venlo e RKC Waalwijk, partida que aconteceu em Waalwijk e terminou com vitória do time visitante. VVV venceu o jogo por 2-1, vitória de virada. Já no finalzinho da partida, né, o RKC saiu na frente, passou a maior parte do jogo vencendo, mas fez um segundo tempo bem ruim e acabou tomando a virada já nos 15 minutos finais aí nos últimos momentos do jogo. Né, eu acho que esse é o principal take que a gente tem dessa partida, né? O RKC é um time que luta bastante, né? Um time que nas últimas rodadas vem jogando até mais do que a gente poderia esperar, principalmente pelo começo de temporada do RKC, um time que começou muito mal, fez 1 ponto ali nas primeiras 8, 9 rodadas, vinha dando certo trabalho nas últimas partidas e deu trabalho nesse jogo para o VVV, mas chegou no final, vontade só não bastou, né? Chega uma hora em que, mais do que a vontade, você precisa ter talento, você precisa que o seu time seja bom o suficiente para se manter no jogo. Foi isso que faltou para o RKC, né? Faltou qualidade mesmo. O time se entregou, o time tentou ao máximo, mas nos minutos finais, quando o cansaço apertou, o VVV conseguiu a vitória. E do lado do VVV, né? O time não fez a melhor das partidas, né? Considerando que estava enfrentando Lanterna, o VVV ficou aí a 15 minutos de sair com uma derrota que seria péssima, né? Colocaria o próprio RKC apenas 2 pontos atrás do VVV e deixaria o time ainda na zona de rebaixamento. Mas bastou o time acertar 2 ataques, acertar 2 jogadas, né? Aproveitar as chances que apareceram, não desperdiçar elas para sair com uma vitória importantíssima, né? E é isso que diferencia os times que caem dos times que se mantêm, né? Muitas vezes a competição entre essas equipes é muito dura, muito parelha, né? E o diferencial que fica é realmente essa situação do time que consegue aproveitar o seu momento melhor no jogo para a equipe que consegue, né, colocar ali uma boa luta, consegue brigar durante a partida inteira, mas na hora do vamos ver, na hora do finalzinho, quando a perna pesa, quando o cansaço aperta, aí essas equipes acabam não tendo força para se manter. Resultado bem complicado para o RKC, tá? O time está agora 8 pontos atrás da primeira equipe fora da zona do rebaixamento. 3 vitórias, 3 partidas seguidas vencendo é uma situação complicada de você imaginar para um time na situação do RKC. Então a corda já começa a apertar agora para a equipe de Valve. O VVV respira um pouquinho, né? Conseguiu sair da zona de rebaixamento, está 1 ponto na frente do PEC, que é o 16º colocado, e 2 pontos na frente do Adel Den Haag, que é o 17º. Nesse momento é o primeiro time
na zona de rebaixamento direto. Né? Enfim, por enquanto a gente tem uma boa briga. Eu não sei se eu comentei no vídeo passado, eu acredito que sim, mas o VVV é uma das equipes com potencial crescimento. VVV e Ado Den Haag são times que têm um potencial crescimento relativamente forte no campeonato, então são equipes que no momento estão ali, mas se fosse para mim apostar, por exemplo, que o VVV ia ser rebaixado, ou que o próprio Ado Den Haag vai ser rebaixado, eu hesitaria um pouquinho, se não nem apostaria no rebaixamento, né? Porque esses times têm jogadores bons o suficiente para saírem dessa situação. O Ado Den Haag acabou de chegar com um treinador novo, né? Com o Alan Pardew, tem experiência, tem vivência num campeonato tão equilibrado como é essa situação aí, esse bolo final da Eredivisie. Eu acredito que essas duas equipes vão conseguir sair dessa situação. Vamos falar um pouquinho da parte de cima da tabela, que teve dois resultados bem marcantes, bem interessantes aqui para a gente falar. Depois eu volto um pouquinho nessa situação da luta contra o rebaixamento, tá? Vamos falar de derrota do Ajax, que é uma coisa que não acontece muito no futebol holandês. O Ajax perdeu a partida nesse final de semana, perdeu para o Groningen, 2-1 para a equipe verde e branca. Jogo que aconteceu no antigo Euroborg Stadion, né? A casa do FC Groningen. Né? O que aconteceu nessa partida? Pois bem, o Groningen usou da fórmula que já deu certo contra o Ajax no passado, né? Foi cirúrgico. As chances que o Groningen teve, o Groningen foi lá e conseguiu aproveitar. O Ajax nos minutos finais conseguiu voltar para a partida, criou várias chances de gol ali nos últimos 20, 15 minutos da partida, mas acabou faltando pontaria, né? O Ajax estava num dia bem complicado, seus atacantes não estavam acertando muito as finalizações e isso acabou sendo determinante para o resultado final. O Ajax jogando sem o Ziyech, importante a gente falar isso, o Ziyech teve uma lesão, ainda não se sabe exatamente a duração dessa lesão, a gravidade, melhor dizendo, né? Dessa lesão, então Ziyech pode ficar fora por mais 2, 3 jogos, sei lá, ninguém sabe, pode voltar de repente já na próxima partida, fazer um sacrifício se for necessário. Acho que ainda não é necessário, né? A Ajax tem 3 pontos de vantagem pro AZ Alkmaar na segunda posição. Então, nada de desespero ainda por parte do Ajax. Foi um dia ruim, né? Realmente foi um dia ruim, um resultado que não deveria ter acontecido, você desperdiçar pontos contra o Groningen, que é uma equipe tradicional de meio de tabela, está ocupando o 8º lugar nesse momento. Mas, enfim, dias ruins acontecem, todo mundo tem dias ruins, todo time tem dias em que as coisas não funcionam, então nada de desespero para o Ajax ainda. Pro lado do Groningen, né, só sucesso, a gente não precisa falar nada. Esse é o tipo de jogo que mesmo que o Groningen tivesse jogado extremamente mal, tivesse feito, sei lá, 2 gols contra, não tem o que reclamar, né? Quando você ganha de uma equipe que está em outro patamar financeiro, em outro patamar de qualidade técnica, realmente não tem nada para questionar. Enfim, como já mencionei, essa derrota colocou o Ajax apenas com 3 pontos de vantagem sobre o AZ Alkmaar. O AZ Alkmaar que venceu o Heerenveen no sábado. A partida ficou 2-1 para a equipe de Alkmaar, que não fez assim um jogo maravilhoso, né? Não conseguiu dominar de uma maneira ampla a partida contra o Heerenveen. Só que mais do que isso, eu achei que o Heerenveen ficou devendo um pouquinho nesse jogo. Acho que se o Heerenveen tivesse colocado um pouquinho mais de resistência, tivesse incomodado mais o AZ, tivesse chegado mais no ataque, levado mais perigo ao gol do Bizot, eu tenho a impressão que o Heerenveen poderia ter saído dessa partida com pelo menos um ponto. O time do Heerenveen é bom, tem alguns destaques individuais que eu já falei aqui. O problema do Heerenveen é a defesa. A defesa do Heerenveen é um pouquinho frágil. Mas nesse jogo não foi nem a defesa que comprometeu tanto, e sim o ataque. Foi um time um pouquinho
um pouquinho calmo e previsível demais no ataque. Eu acho que eu pelo menos esperava um pouquinho mais de, de explosão aí no Heerenveen. Esperava um ataque mais capaz de incomodar. Não foi o que aconteceu. Mas enfim, vamos então para o jogo que fechou a rodada, a partida entre PSV e Twente. E mais uma vez, mais um jogo tenebroso da equipe de Eindhoven, né? Jogando em casa contra a equipe do Twente, que não é nem de longe um time para incomodar nessa Eredivisie, muito pelo contrário, é um time até em certa crise. Antes dessa partida aí contra o PSV, em nenhum momento o time de Eindhoven conseguiu se impor de maneira inquestionável, né? Durante todo o segundo tempo, especialmente, o Twente conseguiu levar perigo ao gol do PSV, conseguiu sair, seja em contra-ataques, seja em roubadas de bola, né? E aí, depois do 1-0 do PSV, a gente tem a expulsão do Afelai. O Afelai, durante toda a partida, deu a impressão que ele estava um pouquinho ansioso, né? A gente viu ele dando muitos carrinhos, chegando nas jogadas assim com muita vontade, muita garra, o que é bom, mas foi o que acabou causando a expulsão dele, né? Ele foi com muita vontade naquele lance do segundo cartão amarelo e foi uma expulsão justa. E a partir dessa expulsão é que o PSV acabou perdendo as chances que tinha de fazer o 2-0 e de se tranquilizar um pouquinho mais no jogo. Então a gente conseguiu assumir mais a posse de bola, conseguiu incomodar mais o PSV aos poucos e nos últimos minutos, né, já aos 42 do segundo tempo, o Vuskic conseguiu uma jogada individual bem bonita, até né, clareou para a perna esquerda e acertou um chute forte no ângulo do goleiro Unerstal, que não teve absolutamente nada o que fazer nesse lance. Resultado muito ruim para o PSV, empate dentro de casa com o Twente. O PSV cai para a quinta posição na tabela da Eredivisie. Nesse momento teria que jogar playoffs nacionais, teria que jogar a competição nacional, né? Aquele mini torneio entre os times holandeses por uma vaga na Europa League. Então, uma temporada aí bem decepcionante pelo lado do PSV, a gente nem precisa falar muito, né? Falando sobre o Twente, né? É um ponto importante conquistado fora de casa contra uma equipe grande. É uma situação muito parecida com aquela do Groningen que eu comentei, né? Mesmo que viesse com o time jogando mal, mesmo que viesse, né, a base do abafa, não teria aí muito que questionar sobre esse ponto, sobre esse resultado da equipe de Enschede, né? De qualquer maneira, um ponto que ajuda bastante a amenizar um pouquinho essa mini crise aí que aconteceu no Twente, que vinha de exibições bem fracas nas últimas rodadas, vinha se aproximando da zona de rebaixamento, agora consegue dar um respiro, consegue dar uma aliviada e se planejar aí com um pouquinho mais de calma para as próximas rodadas. Falando da luta de rebaixamento, né, da luta contra o rebaixamento, prometi que eu ia voltar. Vou comentar um pouquinho então sobre uma outra partida que envolveu justamente uma equipe que luta contra o rebaixamento. O jogo entre PEC e Willem. Willem, que é a grande surpresa da Eredivisie nesse ano. E o PEC, uma das grandes decepções da Eredivisie nessa temporada. Muita gente esperava o Willem ganhando o jogo. Se o Willem ganhasse o jogo, ia sacramentar aí o melhor começo da história da Eredivisie, na história da equipe de Tilburg, mas acabou não vencendo. O jogo foi 0-0. 0-0 um placar bem comum da gente ver na Eredivisie. E o que aconteceu nessa partida, né? Essa partida acabou mostrando a principal deficiência do Willem II, que é a situação que deve frear um pouquinho o time nesse segundo semestre, que é a falta de um jogador criativo.
Willem não tem um número 10, assim, não tem um jogador capaz de dar aquele passe fantástico, de quebrar linhas defensivas. O PEC fez isso. O PEC agora com esse esquema 5-3-2 é um time que fica muito mais na defesa, né? Um time que tem a posse de bola no campo defensivo, fica ali tocando, toca a bola para lá, toca a bola para cá, daí tenta um lançamento longo e tenta fazer o gol à base disso, à base de ligação direta ou à base da velocidade, por exemplo, do Van Daren, de repente de um Dennis Johnson ou do Vitor Van Krooi que entram durante os jogos. Mas o Peck então ficou bem postado na defesa e o Venom não conseguiu ultrapassar esse bloqueio defensivo. Mesmo tendo a maior parte da posse de bola, mesmo jogando em casa, mesmo tendo muito mais confiança do que um time como o Peck, Venom não conseguiu passar por esse bloqueio. Né, e acabou não criando chances muito reais de gol. O Willem conseguiu incomodar um pouquinho no segundo tempo, quando o jogo ficou um pouquinho mais aberto e principalmente depois que o PEC teve um jogador expulso, né? Faltando aí uns 15 minutos para o final do jogo, o Thomas Lam foi expulso pelo lado do PEC, o PEC ficou com 10 e aí o Willem conseguiu incomodar. Aliás, o Lam foi expulso justamente num lance de perigo do Willem Tvei, que foi num contra-ataque puxado em velocidade pelo Nunes, que é um dos principais jogadores do Willem nesse quesito, né? Ele é um jogador muito rápido, então muitas das jogadas do Willem Tvei vêm nessa base. Vem em contra-ataques puxados por jogadores muito velozes, que saem uma corrida e daí ninguém consegue alcançar eles. Né? Então foi só um time se postar bem defensivamente, colocar um monte de jogadores aí na intermediária e dentro da grande área, que o Willem se tornou um time ofensivo. Então essa aí é a receita para as equipes que quiserem parar a grande surpresa da Eredivisie. Bota um monte de jogador na defesa e tenta sair no contra-ataque se tiver jogadores rápidos, ou mesmo tenta uma ligação direta com alguém com um passe bem preciso. Não é tão difícil assim derrotar, ou pelo menos não sofrer gols do Willem Tvei. Né? Se o PEC, que era um time que não tinha sofrido, não tinha passado nenhum jogo sem sofrer gols na Eredivisie até então, conseguiu não tomar gol do Willem, as outras equipes também devem conseguir fazer isso sem maiores problemas. Né? Mas enfim, então, sobre a 20ª rodada é isso. Vamos falar então da 21ª rodada. Eu separei algumas partidas aqui que são mais interessantes da gente acompanhar. A primeira delas, Twente Sparta Rotterdam, né? Jogo duas equipes ali que estão meio que no meio termo da tabela, mas não estão safas do rebaixamento. Né, como eu mencionei, o Twente antes dessa partida contra o PSV estava numa situação bem complicada, até da própria moral dos jogadores, a confiança se perdendo, torcida ficando um pouquinho insatisfeita. Esse empate amenizou as coisas. E o Sparta, né, teve um começo de temporada muito bom, depois caiu um pouco. Nessa 20ª rodada acabou empatando em casa contra o Fortuna Sittard, que é um resultado bem ruim. Fortuna é um dos times com menos talento no campeonato. Sparta teve muito problema na finalização, na conclusão de jogadas nessa partida contra o Fortuna Sittard. Foi um time que até conseguiu criar, mas não conseguiu fazer gols. Saída do Veldwijk incomodando aí bastante o time de Rotterdam. Vamos ver o que acontece nesse jogo. A princípio, a impressão é que deve ser uma partida bem pegada, assim, um jogo bem truncado entre os times, com poucos gols, mas, como eu falei, é um jogo bem importante. Se uma das equipes vencer, ela vai assumir uma posição de maior tranquilidade no campeonato. Um empate aí deixaria as coisas ainda um pouquinho confusas, mas de certa forma seria bom até para as duas equipes. Outro jogo interessante para a gente acompanhar nessa 20ª rodada é a partida que começa os jogos de domingo 8h15 da manhã, jogo entre Willem Tvei
e Heracles, né? Acabei de falar bastante sobre o Willem II, que vem de um jogo não tão legal contra o PEC, empate em 0-0, contra a equipe do Heracles, que também é um time com valores ofensivos legais. A gente tem o Mauro Júnior, né, brasileiro, que está emprestado pelo PSV, um jogador com bastante potencial, com bastante técnica, consegue criar perigo na defesa adversária. Tem também o Dessers, que é o artilheiro do campeonato, agora não mais isolado, mas continua sendo um dos artilheiros do campeonato. O time do Heracles é um time, de certa forma, perigoso, né? Vai até Tilburg enfrentar o Willem II, que continua sendo o maior destaque, a maior surpresa, né, da Eredivisie nesse ano, mas vem de uma partida bem abaixo do que a gente esperava, uma partida que pode ter revelado o lado fraco dos tricolores. E para terminar, inclusive fechando a 21ª rodada, ainda no domingo, ao meio-dia e 45 no horário de Brasília, Ajax e PSV, né? Um dos clássicos da Holanda, colocando frente a frente duas equipes que estão em momentos bem diferentes nessa atual temporada. O PSV vivenciando aí muito provavelmente a pior das últimas temporadas do time, né? Uma sequência horrível aí de jogos sem vitórias. Se eu não estou enganado, nos últimos 19 jogos o PSV venceu só 3, alguma coisa assim nesse sentido, contando amistosos e jogos da Copa. Inclusive, eu até esqueci de mencionar, no meio de semana o PSV foi eliminado da Copa da Holanda pelo NAC. NAC Breda, que é o time da segunda divisão nacional, um time da mesma província do PSV, o time de Noord-Brabant. E, enfim, é uma eliminação até humilhante, de certa forma, né? Porque quando você perde para o seu primo pobre, é porque tem alguma situação bem complicada acontecendo. Então, um dos momentos aí em que o PSV está mais frágil nos últimos anos e também na atual temporada, enfrentando o Ajax em Amsterdã, que é sempre uma tarefa muito difícil e que está precisando mostrar serviço depois desse tropeço aí contra o Groningen. Vale lembrar também que o AZ está só 3 pontos atrás do PSV e o AZ, do Ajax, aliás, e o AZ joga na sexta-feira contra o RKC Waalwijk, um jogo que é em Alkmaar, em teoria uma partida fácil aí para o AZ. O AZ tem tudo para ganhar o jogo na sexta, empatar em pontuação com o Ajax e o Ajax entrar pressionado também no domingo para vencer o jogo e voltar aí a se isolar na liderança da Eredivisie. O PSV vai ter que ir muito na base da vontade, né? Como eu falei, um time que está com a confiança praticamente nula devido a esses tropeços e essas humilhações aí que aconteceram nas últimas partidas. E tem também vários outros problemas. Tem a questão do Bergwijn, né, que acabou acontecendo. Aconteceu ontem. Aí a gente ficou sabendo que o Bergwijn estava de saída para o Tottenham. Se eu não estou enganado, já foi até confirmada essa transferência. Bergwijn não jogou a partida de ontem do campeonato holandês. A partida dessa 20ª rodada contra a equipe do Twente. E tá aí praticamente tudo acertado para ir jogar na Premier League. Foi uma saída até um pouquinho conturbada de um jogador importante para o PSV, um jogador veloz, um jogador de jogada individual, assim, que quando não está dando nada certo naquele dia, ele pega, bota a bola debaixo do braço e diz, não, deixa eu tentar aqui, de repente eu resolvo. Então, enfim, esse é o cenário aí para a 21ª rodada, algumas coisas interessantes que devem acontecer. Convido vocês a acompanharem a Eredivisie, acompanharem os nossos vídeos aqui também. A gente tenta sempre repercutir as coisas mais importantes para deixar a galera aqui no Brasil ciente do que está acontecendo lá na Holanda. Beleza, galera? Eu volto então na semana que vem para falar sobre a 21ª rodada e também fazer essa prévia aí da 22ª rodada. Estamos chegando aí na fase decisiva da Eredivisie. Um abraço e até mais.